seus pedidos de oração, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu gastei muito minha voz no louvor, ó, rapaz. Eita, Jesus. Gritei que Jesus é bom. Leia comigo. Efésios 2. Vamos ler do 1 ao 13, que diz assim, do 1 ao 13. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, ou andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos do que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, mais uma vez, somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ouvir a voz do Senhor e também de podermos falar contigo, de podermos te adorar, de podermos nos reunir aqui para prestar a Ti adoração, te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, na certeza de que os Teus olhos estão voltados sobre esse lugar, e os Teus ouvidos atentos a tudo quanto é dito, proclamado nesse lugar. Portanto, também desejamos nesse instante aquietar o nosso coração, desejamos ouvir o Teu Espírito falar conosco, tratar conosco. Venha, ó Deus, como um vento impetuoso nesse lugar e sobre nós. Fala conosco, ó Deus, sacode a nossa estrutura e nos refaz nessa noite para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e já agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje já foi repetidas vezes falado que nós estamos aqui num culto de Santa Ceia. Se você não observou, não prestou atenção, desde o início do culto a gente vem fazendo essa informação de forma intencional, para que você entenda essa atmosfera, você saia daqui com uma mensagem simples. Jesus Cristo veio aqui, morreu e ressuscitou, pagou um alto preço que eu e você não poderíamos pagar, e o fato de Jesus ter vindo aqui, morrido e ressuscitado, com o propósito de nos libertar dos nossos pecados e nos transformar, nos regenerar, nos dar uma nova vida, uma vez que estávamos mortos, de acordo com o texto, até mesmo com o texto que acabamos de ler, de Efésios. Então o culto desta noite celebra, é um memorial, celebra a vitória sobre a morte,
O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós estamos aqui para celebrar o poder do sangue de Jesus, celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos aqui para celebrar aquele que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Entenda isso, é disso que se trata o culto desta noite. Nós não estamos aqui focando, centralizado nos nossos anseios, nos anseios do homem. Até isso estudamos pela manhã. Mas é um culto de celebração, de adoração àquele que é digno, ao único que é digno, Jesus. Jesus é o centro disso aqui, é a causa disso aqui, Ele é o Senhor disso aqui, é tudo para a glória dEle, meus irmãos. E pela graça, somos sarados, somos curados, somos libertos, somos transformados, e aí Deus graciosamente vai nos dando vida. Pois bem, eu vou chamar a sua atenção mais uma vez para o versículo 1, quando Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo vai iniciar esta sessão, esse capítulo 2, falando de uma vida sem Deus. Pode ser que muita gente não faz diferença de uma vida com Deus, de uma vida sem Deus. Mas eu vou mostrar para você nessa noite que há uma grande diferença de uma vida sem Deus e de uma vida com Deus. Quarta-feira passada eu estava falando que peguei até uma historinha de um dos presidentes dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, quando ele tinha que tomar uma decisão muito importante no seu governo, que era um período de guerra. E aí um dos seus assessores, antes do Abraham Lincoln tomar a decisão importante, um dos seus assessores disse para ele: meu presidente, que Deus esteja com você. E a resposta do Abraham Lincoln foi: a minha preocupação não é que Deus esteja conosco, mas que nós estejamos do lado de Deus. Porque a gente pode se equivocar, facilmente achar que nós estamos fazendo alguma coisa e Deus está com a gente, sem estar. Eu preciso ter realmente uma experiência em que eu esteja com Deus, que eu esteja do lado de Deus, que eu esteja na mesma atmosfera, na mesma visão, alinhado com Deus, não Deus alinhado comigo, mas eu alinhado com Deus. E é nesse sentido que eu quero que você entenda sobre a vida sem Deus no primeiro momento, né? Uma vida sem Cristo, que Paulo vai mostrar que é terrível uma vida sem Cristo. Seria a vida vivida em meio a transgressões e pecados, quando Paulo diz vós, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Seria uma vida vivida, é um morto-vivo, né? Zumbi. Uma vida vivida em meio a transgressões e pecado. Deixa eu falar rapidamente sobre pecado e transgressão. Eu já falei várias vezes, mas vale a pena falar de novo. A palavra no grego para pecado é hamartia, e hamartia traduz-se literalmente por errar o alvo. É como se você tivesse o alvo, né, onde tem aquela coisinha branca por fora, aí vai diminuindo os círculos, e lá no centro está o vermelhinho, que seria o alvo. E você dispara uma flecha ou um projétil e acerta na parte branca, errou o alvo. Pecado tem essa ideia, na palavra grega, hamartia, né? Tem a ideia de errar o alvo. É exatamente a ideia de que na vida a pessoa não chega a ser aquilo que ela deveria ser, ou aquilo que ela poderia ser. A implicação do pecado na vida de uma pessoa, nesse sentido, quando Paulo diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos,
O pecado tem essa implicação na minha vida, na sua vida, em realmente obstruir, impedir que eu seja aquilo que eu deveria ser ou poderia ser. É tipo, você seria um homem tão bom quanto se não houvesse tantos pecados, ou seja, seria um bom marido, se você não errasse tanto o alvo, uma boa esposa como deveria ser, um bom pai, uma boa mãe como deveria ser, um bom filho, ou uma boa filha como poderia ser, seríamos tão bons trabalhadores, empregados como deveríamos ser. O pecado, ele tem essa, vamos dizer, essa força de impedir realmente o que nós deveríamos ser. De repente, por causa do pecado, nós não somos o que deveríamos ser, e nem temos o que deveríamos ter, por causa do pecado. E pecado é errar o alvo, é não ser o marido que eu deveria ser, não ser a esposa que deveria ser, não ser o filho que eu deveria ser, não ser o pai que eu deveria ser, não ser o empregado, o trabalhador, o patrão que eu deveria ser. O pecado traz todo esse tipo de implicação. Seria então o pecado fracassar no que nós deveríamos e poderíamos ser nesta vida, irmãos. Será que você consegue imaginar, se não fosse aquele pecado, o que você seria hoje? Se não fossem aquelas decisões pecaminosas, ou seja, aquelas decisões erradas em errar o alvo, aquelas atitudes trazem consequências. E você não tem o que você deveria ter, então você não é o que você deveria ser, por causa daqueles erros, por causa daqueles tiros fora do alvo, aqueles tiros que você errou o alvo. Isso é o pecado, é disso que Paulo está falando, quando Jesus nos dá vida. Quando nós estávamos ali só errando, só tirando fora, só atirando no branco, tirando aí, sem rumo, errando o alvo. E Paulo usa uma outra palavra, ele fala de mortos nos vossos delitos e pecados. Eu falei sobre pecado, agora eu vou falar sobre a questão do delito também transgressão, que essa palavra no grego, ela corresponde a um escorregão, alguém que escorregou, caiu e se desviou do lugarzinho que ela deveria caminhar, né? Usa-se para o homem que perde o caminho ou que se extravia, ou para o homem que não consegue adquirir a verdade, ou que se afastou dela. A transgressão ou o delito. O delito ou a transgressão aqui consiste em tomar o mau caminho, é alguém que escolheu, portanto, o mau caminho, ou que de repente enveredou pelo mau caminho, escorregou por lá, e por lá tomou o seu rumo, desviando-se do caminho, quando poderia e deveria ter escolhido o bom caminho. O que é um criminoso senão alguém que comete delitos, um transgressor? Alguém que poderia ter escolhido coisas boas para viver, mas de repente ele escolheu coisas ruins para viver e as consequências vieram. Aonde você está hoje, né? O que você está vivendo hoje, você está exatamente no lugar que você deveria estar? Faça-se essa pergunta, né? Você está vivendo aquilo que você realmente deveria estar vivendo? Você está exatamente no lugar em que você deveria estar? Você está no caminho reto? Ou está extraviado ou se extraviou em algum ponto do caminho? Faça-se essa pergunta em relação ao texto, a reflexão que nós estamos fazendo hoje. Porque o pecado, os delitos, têm esse poder de frustrar aquilo que eu deveria ser e aquilo que eu deveria ter, aquilo que eu deveria estar experimentando,
a posição, o status que eu deveria estar experimentando, o pecado tem o poder de frustrar, irmãos. E Jesus vai reparar, amém, irmãos? Jesus tem poder para reparar, mas o que passou, passou. Não tem como voltar o relógio. O que você já está vivendo, se você plantou, vai ter que comer. Vai ter que colher isso aí. Então, a ideia central aqui do pecado é exatamente o fracasso. Fracasso em errar o alvo, fracasso em nos manter no caminho errado, né? Ou o fracasso em não estarmos no reto caminho, é o fracasso em fazer da vida o que ela podia ser. Não está vivendo realmente o que você deveria viver. Então Paulo fala exatamente, era assim que nós estávamos, a gente não estava vivendo o que deveríamos viver, nós não estávamos sendo o que deveríamos ser. É disso que Paulo está falando nesse versículo primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pronto, a gente estava lá vivendo o que nós não deveríamos viver, nós estávamos sendo o que nós não deveríamos ser, quando Jesus foi lá e nos resgatou do nosso fútil proceder. Portanto, Paulo está falando o que aqui nesse versículo primeiro? O pecado tem sempre o poder da morte. O salário do pecado é a morte, ou melhor, o pecado, ele tem um efeito fatal, mortífero. E eu vou pensar aqui em três áreas, pelo menos três áreas que o pecado vai nos afetar de uma forma, eu diria de uma forma muito destruidora. Primeiro, o pecado vai matar a inocência. Eu vou ser breve nisso aqui. O pecado vai matar a inocência, tipo o quê? Ninguém será o mesmo depois de pecar, irmãos. A inocência vai embora. Depois de cometer o pecado já era, você conheceu realmente o mal, né? Você conheceu o erro. Veja, tinha Adão e Eva puros lá no jardim, sem mistura, né? Literalmente a palavra pureza significa sem mistura, inocentes, a partir do momento que eles transgrediram ao comer da fruta do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito para eles não comer. Eles comeram, transgrediram um decreto de Deus, uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Imediatamente eles perderam a inocência. Quando Deus veio novamente ao jardim, eles se esconderam e disseram: olha, ficamos com vergonha quando o Senhor veio aqui e nos escondemos. Estávamos nus e nos envergonhamos e nos escondemos. E Deus disse: quem foi que fez você saber que você estava nu? A inocência vai embora, o pecado mata, destrói a inocência. Ninguém é mais o mesmo depois de cometer pecados. Mas eu vou dizer para você, o sangue de Jesus é poderoso para nos dar uma nova vida. O pecado também, ele tem o poder de matar os ideais. Às vezes nós queremos realmente construir uma vida virtuosa, nós temos uma boa intenção, um bom desejo, né? E o pecado tem o poder fatal, né? Faz com que cada ato pecaminoso cometido facilite o próximo. É como um abismo que chama um outro abismo. Você abre uma concessão aqui, um erro aqui, esse erro aqui, você acaba dando margem, ele facilita o outro erro, vai te levando, quanto mais você erra, mais fácil você vai achar errar, mais comum você vai achar errar. Quanto mais você comete pequenos delitos, daqui a pouco você comete grandes delitos, e está tudo bem. Ninguém começa assaltando o banco. Normalmente começa pegando batom garoto lá na Americanas, né? Então o pecado normalmente, quebrar a Americana, né? Quebraram as lojas americanas só pegando
os batons garotos de lá. Enfim, brincadeira, gente. Enfim. Enfim, o pecado, ele mata os ideais, o pecado mata os ideais, que são ideais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida, são os ideais que fazem com que a vida valha a pena viver, e você comete um pequeno delito aqui, e você começa a afrouxar, e você começa a se desiludir da vida e achar que a vida nem vale mais a pena ser vivida. O pecado tem esse poder. Aí você começa a não acreditar mais no casamento, você não acredita mais na família, não acredita mais no trabalho honesto e não acredita mais numa série de coisas. Você começa a perder. O pecado vai matando os ideais. Os valores vão começar a se inverter na sua vida. Isso é consequência do pecado, mas eu digo mais uma vez, há poder no sangue de Jesus para remediar isso, aleluia. É por isso que celebramos, exaltamos a Jesus Cristo nessa noite, porque Ele nos restaura os sonhos, a esperança, Jesus nos restaura. Um outro impacto mortífero do pecado é sobre as nossas vontades. Bom, o pecado mata a inocência, o pecado mata os ideais, o pecado mata a vontade. Tipo assim, vou fazer aqui como se fosse uma espécie de evolução, né? No começo o homem se entrega a alguns prazeres proibidos, porque é a vontade dele, é o desejo dele, né? A concupiscência da carne mesmo. No final ele se entrega a esses desejos, porque ele já não pode agir de outra maneira, virou uma espécie de hábito. No começo ele faz, poxa, eu estou com vontade, mas eu sei que é errado, eu sei que é proibido, não vou fazer. E depois ele faz porque já virou um hábito, já é o estilo de vida dele, já é como ele é. Já é o que ele é, já é a vontade dele. E aí quando as coisas chegam nessa situação, nesse estágio do hábito, já não está mais longe de ser necessário, eu preciso fazer isso. E quando ele chega nesse estágio de que eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para me satisfazer, eu preciso disso para estar bem, ele já é escravo do pecado. O pecado já escravizou as vontades dessa pessoa. Quando alguém permite que algum hábito, alguma concessão, seja ela secreta ou não, uma prática proibida que o domine, a pessoa já virou escravo, está dominada pelo pecado. E Jesus Cristo diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É em Jesus que nós vamos encontrar a verdadeira liberdade, porque o pecado ele vem realmente para nos escravizar. Na verdade, somos escravos do pecado. Só Jesus tem o poder de nos libertar da escravidão do pecado. Bom, uma vez que você viu o poder destrutivo do pecado, da transgressão, eu vou só falar aqui uma listinha que Paulo faz nos versículos 2 e 3, desta vida sem Cristo, dessa vida sem Deus. Versículo 2, ele diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos lá, uma listinha aqui de 6. A primeira listinha, do que é uma vida sem Cristo, ou características de uma vida sem Cristo, é uma vida vivida como vivem os homens deste mundo, ou seja, que seguem as pautas e os valores deste mundo. Acredite, simples assim. O evangelho, Cristo, o cristianismo exige perdão, por exemplo. Esse mundo em alguns momentos vai dizer: esse aí não merece perdão. E o evangelho simplesmente anda na contramão desse mundo, dos valores desse mundo. O evangelho vai dizer: quem pedir perdão, se o teu irmão te pedir perdão,
7 vezes, num só dia, perdoa ele 7 vezes, e acabou. O perdão é 70 vezes 7, é ilimitado. Inclusive é condicional para você ser perdoado da parte de Deus também. Jesus disse que se você perdoar aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está nos céus também perdoará as suas ofensas. Porém, se você não perdoar aos homens as ofensas, tampouco o vosso Pai celeste vos perdoará as vossas ofensas. O Evangelho exige o perdão. O mundo aí fora tem esse aí não merece perdão. Fora as outras coisitas, né, que a gente pode citar, e eu não vou gastar esse tempo aqui. Então, uma segunda característica que Paulo fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, do jeito que todo mundo vive. É o normal para a sociedade, segundo os valores da sociedade, irmão. Isso é uma vida sem Cristo, porque uma vida com Cristo é diferente. Ser normal para a sociedade é uma vida sem Cristo. Uma vida com Cristo é na contramão dos valores da sociedade, pode ter certeza disso. É uma vida vivida sobre, uma vida sem Cristo, né? Outra característica que Paulo fala, é uma vida vivida sobre o domínio, os ditames do príncipe da potestade do ar, que são poderes espirituais, demônios, gente aprisionada, gente sobre realmente a influência do mal, do poderes espirituais do mal, quando Paulo diz aqui, segundo o príncipe da potestade do ar. Pessoas que realmente estão sob forte influência, e eu não estou falando de gente endemoniada, não, eu estou falando de gente demonizada. Qual é a diferença, pastor? É gente sobre a influência do espírito do mal, que faz realmente, que opera, maquina coisas ruins, maldade, a iniquidade mesmo, coisa completamente intencional, a influência do espírito, do príncipe da potestade do ar. Não vou também aprofundar, só estou querendo que você entenda, é uma característica de uma vida sem Cristo. É uma vida também caracterizada pela desobediência, como ele diz, esse mesmo espírito atua nos filhos da desobediência. Então é uma vida que é caracterizada pela desobediência. Quarto, é uma vida que está à mercê dos seus próprios desejos, segundo as inclinações da nossa carne, aquilo que eu desejo. A gente estudou hoje de manhã na escola dominical sobre o hedonismo, que é exatamente eu colocar os meus desejos, as minhas vontades acima de todas as coisas. É uma característica de vida sem Cristo. Essa palavra aqui que Paulo usa para desejo significa um desejo do proibido, inclusive, do mal. E aí, sucumbir a esse desejo, ceder a esse desejo, é inevitavelmente, queridos, um desastre. Um marido que quer fazer o que ele quiser fazer, se ele ceder a todos os seus desejos carnais, ele vai causar um desastre no casamento dele e para a família dele inteira, bem como a esposa, bem como um filho, bem como os pais. Qualquer pessoa que se der, que sucumbir aos desejos da sua carne, vai causar um desastre na sua vida e na vida das pessoas que estiverem perto dela. É inevitável. Assim é a vida, é característica de uma vida sem Cristo. Paulo segue a lista, em quinto lugar ele fala de uma vida que segue os desejos, não só o desejo da carne, mas também dos pensamentos, que seria tudo aquilo que nós damos oportunidade ao pecado. A gente pensa, maquina. Meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém comete um pecado da noite para o dia. Ele começa olhando, ele começa pensando, o negócio fica aqui na cabeça dele. E ele fica pensando, se eu fizer isso, o que acontece, hein? E ele pensa isso, não, mas hoje não, vou fazer isso não. Mas no outro dia ele está pensando de novo naquela mesma besteira. É exatamente o tipo de situação que Paulo coloca de alguém sem Cristo, alguém sem Deus,
que está dando oportunidade ao pecado. Meu irmão, você está escancarando a porta para Satanás cirandar na tua vida, para Satanás fazer de você realmente um fantoche e arruinar contigo, com a tua casa, arruinar com a tua vida. Estudávamos hoje de manhã, mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, como é maravilhoso. Eu dizia para os jovens hoje de manhã, citando o texto de Jeremias, não me falha a memória, que dizia que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu irmão, não ouça a voz do seu coração, cuidado com seus pensamentos. Se você não submeter os teus pensamentos ao sangue de Jesus, meu irmão, você vai se dar mal. Porque eu tenho certeza, eu conheço uma pessoa que ela fala assim: coração do homem é terra que ninguém anda. Vocês já ouviram esse ditado, irmãos? Eu nunca tinha ouvido, mas andando com essa pessoa, ela repete todas as vezes ela repete esse ditado. Coração do homem é terra que ninguém anda. Para dizer o quê? Sabe Deus o que a pessoa está pensando. Querido, a questão é: você está andando de acordo com seus pensamentos? Como eu disse para os jovens pela manhã, eu digo para você: não ouça a voz do seu coração, ouça a voz de Deus para você, ouça as promessas de Deus para você. Não escute a voz do seu coração, ela é enganosa, desesperadamente corrupta, vai te enganar. Veja o que Deus tem para você. Veja o que Deus tem para você. Quando a gente segue os desejos da nossa carne e dos pensamentos, a gente vai dar oportunidade ao pecado. Pode ter certeza, nós vamos dar oportunidade ao pecado. É preciso submeter tudo que somos, tudo que temos, todo o nosso coração, todo o nosso ser, debaixo do sangue de Jesus, nascer de novo, meu irmão. Tem que ser outra pessoa. O velho homem precisa morrer. O velho homem precisa morrer. Nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Consequência de tudo isso, fechando em número 6, e éramos por natureza, por direito, por consequência, como resultado, filhos da ira. Filhos da ira. Alguém que vive de acordo com esse padrão aqui que Paulo, com essa lista, com essa característica que Paulo fala aqui, de uma vida sem Cristo, alguém que vive com isso aqui, o que merece? Ira de Deus, ira de Deus. É o que merece. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, amém, irmãos? Esta é a boa notícia. Isso para quem está em Cristo Jesus. Por isso, repito o versículo 1, e Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Vamos lá para o versículo 4, que aí a gente vê a obra de Cristo. Uma vez que você entendeu tudo aquilo que é alguém sem Cristo, o estrago que o pecado faz, o que é viver sem Deus, vamos ver a obra de Cristo. A obra que é exaltada nessa noite, que é adorada nessa noite, o Cristo que veio aqui como resposta para a minha fraqueza. Diz aqui o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, aleluia. Pela graça sois salvo. Essa é a obra de Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, distantes de Deus, separados de Deus, vivendo uma vida sem Deus, sem Cristo, errando o alvo.
vivendo aquilo que nós não deveríamos viver, sendo aquilo que nós não deveríamos ser, cometendo vários delitos, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pais, enquanto filhos, fazendo muitas coisas erradas, segundo muitas vezes, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos, segundo as nossas paixões, e por que não, segundo o poder maligno do diabo. Cuidado. Aí vem, portanto, a obra de Cristo, o poder de Cristo Jesus para desfazer toda a obra maligna, né? Desfazer realmente todo esse estado de morte nos pecados e delitos. Olha, irmãos, Jesus não morreu, né? Nós não celebramos a morte e a ressurreição de Jesus simplesmente para perdoar os nossos pecados. Ele veio aqui para nos dar vida. É uma nova vida, não é para a gente continuar uma vidinha de pecado como a gente era, não. Paulo coloca aqui tudo no passado. A maneira como nós vivíamos, como a gente era antes da obra de Cristo. A obra de Cristo sobre nós não é para simplesmente perdoar os nossos pecados, nos livrar da ira de Deus, da condenação eterna, do inferno. Simplesmente não. É para transformar as nossas vidas. Irmão, você é nova criatura. Diferente. Outro homem. Um novo marido. Uma nova esposa. Um novo pai. Um novo filho com uma nova mentalidade, com uma nova disposição. Um novo empreendedor, chefe ou empregado, você recebeu vida. Isso, porque Deus me ama, porque Deus ama você, Deus nos ama, é vontade própria de Deus, não é algo que eu fiz. Lembra que não é uma questão de mérito. Se fosse uma questão de mérito, seria o finalzinho do versículo 3, o que eu mereço é ira. A ira de Deus é a condenação eterna, é o que eu mereço, mas Deus me ama, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, Deus nos ama. E Paulo faz questão de dizer que não existe mérito em mim, não existe mérito em você, para sermos alcançados por esse amor. Ele finaliza o versículo 5 dizendo: pela graça sois salvos. Graça no sentido de um favor que nós não merecemos. Pela graça sois salvos. E ele insiste em repetir isso no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, acrescentando mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus nos ama por livre e espontânea vontade, por vontade própria, por iniciativa própria. Deus decidiu me amar. E disse: eu vou mudar a vida do Sônia. Gostou? Tu gostou do que Deus fez na minha vida, amor? Né? Também. Deus não me ama mais. Eu gosto muito desse conceito, um conceito que eu aprendi lendo um livro do C.S. Lewis. Tu lembra qual é o nome do livro, pai? Não sei se é... Maravilhosa Graça não é dele não, né? É do Philip Yancey, né? Enfim, mas eu tenho certeza que isso eu li do C.S. Lewis, quando ele fala sobre que Deus não me ama mais ou menos hoje, ontem ou amanhã, nem mesmo vai mudar o amor que Ele sente por mim, pelo que eu fiz, faço ou vou fazer. O amor de Deus simplesmente meu irmão, não há nada que Deus olhou assim: hoje eu estou gostando, eu amo, não, hoje Ele está me fazendo amar, não, agora eu tenho raiva desse homem. Não, irmãos,
Obviamente, as nossas atitudes agradam ou desagradam a Deus, mas o amor de Deus é imutável. Ele decidiu me amar, Ele decidiu amar você, e Ele não decidiu te amar hoje, Ele não decidiu amar você ontem, Ele não vai decidir amar você amanhã, quando você de repente fizer algumas coisas mais acertadas. Não, irmãos, Deus te amou dentro da eternidade, e Ele não vai te amar mais ou menos pelo que você fizer ou deixar de fazer. Ele não vai te amar mais ou menos, isso não vai mudar. É como Paulo está dizendo aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, Deus me amou quando eu estava como, irmãos? Morto no meu pecado, no meu delito. Quando eu estava errando o alvo, Ele já me amava. E agora, em Cristo Jesus, salvo pela graça, Ele continua me amando do mesmo jeito. E não importa o que vai acontecer daqui para frente, Deus sabe, Ele vai continuar me amando do mesmo jeito. Quando Paulo coloca aqui no versículo 5, no versículo 5, quando Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele pega a ideia do que aconteceu com Cristo, né? Ele relaciona os acontecimentos de Cristo Jesus, a sua morte, a ressurreição que nós celebramos aqui, sua crucificação, a sua morte e ressurreição. Ele relaciona isso com o crente, comigo, com você. Em que sentido? No sentido de que esse poder que traz Jesus Cristo dentre os mortos à vida, é o mesmo poder que atua em nós, é o poder sobre o Redentor nos remidos. Você entende isso? Quantos aqui são remidos no sangue de Jesus? Digam amém bem forte. É exatamente o que o sangue de Jesus faz. É o poder de nos transformar, eu já até falei, nos dando uma nova disposição, uma nova identidade. Somos agora filhos de Deus, filhos e filhas. Não somos mais filhos da ira, como dizia o versículo 3, mas agora somos filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos agora uma nova aptidão para viver, somos livres do domínio do pecado e da opressão dos espíritos malignos, de Satanás. Nós temos realmente uma nova visão de mundo, os ideais são restaurados, os valores são restaurados, nós realmente recebemos vida, o velho homem fica para trás. Tem algumas perguntinhas polêmicas que as pessoas dizem: pastor, e crente pode fazer isso? Eu vou te dar uma resposta simples para toda vez que você tiver com esse tipo de questionamento. Veja se esse desejo do teu coração, se crente pode ou não pode fazer, se faz parte do velho homem. Veja só se isso faz parte da velha natureza, ou se tem a ver com o novo homem que Deus quer que você seja. Veja se tem a ver com aquilo que você vivia, mas que não deveria viver. Veja se tem a ver com aquilo que você era, mas que não deveria ser. E você de repente quer voltar a ser o que você era. Velho homem. Velho homem já morreu. Portanto, deixa eu encerrar. Eu vou pular lá para o versículo 13. Quando Paulo diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, estávamos longe, distantes, sem Deus, sem Jesus. Como diz a canção, né? A minha alma estava longe, cante comigo, do caminho do céu. Eu era cego
desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! 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 Estava eu longe, pobre, cego, pecador. Jesus disse: eu vou estender minha mão, vou esticar e vou tirar a Sônia lá daquele tremendal de lama, aquele charco de lodo. Eu vou firmar os pés dele sobre a rocha. Aleluia. Vou fazer do Sônia um homem reto, segundo o meu coração. É o que Deus quer para mim, para você. É o que Deus quer que nós sejamos. Muitas vezes, em estarmos mortos nos nossos pecados e delitos, nós não estamos sendo o que deveríamos ser. Nós não estamos vivendo o que deveríamos viver. Abra o seu coração hoje para a obra de Cristo, para a obra do poder, do sangue de Jesus. Deixe Deus quebrar todas as barreiras na tua vida. Fique de pé. Ele é a nossa paz, meus irmãos. Ele é a tua paz. Cadê Davi? Toca aqui o ministério aqui todinho. Toca aqui a minha alma estava longe. A minha alma estava longe. Aleluia. E aí, escute aqui, irmãos. Enquanto nós vamos cantar essa canção que é pequenininha, se já houver alguém nesse lugar que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou que ainda não se reconciliou com Deus, e quer tomar essa decisão importante na sua vida hoje, quero aceitar Jesus, pastor, hoje. Eu quero ser participante da obra de Cristo. Enquanto cantamos, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Gostaria de orar por você e com você, antes da gente ministrar a ceia. Aleluia. Porque aí você já ceia conosco nessa noite. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. É o que Ele oferece para você nessa noite. Onde as mulheres vão cantar, né? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia. Para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, oh, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim.
a sua mão e diga: quando Jesus estendeu. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu vou fazer uma oração. Espero que você não tenha desperdiçado esta oportunidade, né? Que você não veio aqui porque você já tem essa obra no seu coração. Mas eu quero orar por todos nós, como sacerdote, antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice. Convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, pedindo ao Senhor que Ele renove sobre ti a graça e a misericórdia. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, te damos graça, Senhor, por teu grande amor com que o Senhor nos amou. Te damos graça, Senhor, por nos alcançar quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o Senhor nos deu vida com abundância. Pai, nesse momento, onde houver um coração contrito, onde houver um coração arrependido, onde houver um coração compungido, onde houver um coração sedento por tua graça, onde houver um coração morto que deseja vida, um coração transgressor, mas que precisa de perdão, ó Deus, que possa manifestar nesse momento a tua graça, pois por tua graça somos salvos, por tua graça somos salvos. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor, e abençoa-nos nesse momento, o partir do pão, o beber do cálice do Senhor. Traga sobre nós, ó Deus, vida, renove sobre nós a vida, renove sobre nós a tua unção, renove sobre nós, ó Deus querido, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, renove sobre nós a vida, dando-nos mais disposição, dando-nos, ó Deus, mais amor, dando-nos, ó Deus, um coração disposto a perdoar as ofensas uns dos outros, um coração perdoado, um coração transformado pelo poder do sangue de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queria chamar aqui o irmão Joels, o irmão Francisco, a irmã Cristiane, a irmã Francisca e o irmão Eduardo. Aleluia. Aleluia. Vamos orar mais uma vez para abençoar. Pai, te damos graças pelo pão, te damos graças pelo cálice. O pão que é símbolo do corpo de Cristo crucificado, que foi transpassado naquela cruz. O cálice, ó Deus, que é símbolo do sangue de Jesus, que é a nova aliança no teu sangue, para a remissão dos nossos pecados. Que nesse momento o Senhor venha abençoar a tua igreja, neste ato de obediência à tua ordenança. Assim consagramos esses elementos
em nome de Jesus. Amém. Pode se vir. Você recebe o pão e o cálice e espera, tá? Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus, que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Declare mais uma vez que você é livre em nome do Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue. nada além do sangue de Jesus. Você tem o pão, você tem o cálice, com reverência no seu coração, com temor e com a graça de Deus. Coma do pão, beba do cálice e glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia.
Declare que você é livre de Jesus. Suas vozes, somos livres. Se você é livre, declare isso em todo o seu coração. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Nada além De Jesus. Aleluia. De Jesus. Glorifique, glorifique. Exalte o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Há poder no sangue de Jesus. Meu irmão, deixa eu. Não poderia terminar esse culto sem isso, não. Eu sinto que milagres estão acontecendo. E quando Deus está operando, nós não podemos simplesmente desprezar o tempo da visitação de Deus, sabe, irmãos? E eu sinto Deus nos visitando. E aí eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Toda a igreja, existe uma atmosfera. Quando a gente entra em concordância a respeito de alguma coisa e nós oramos em nome de Jesus, os céus se abrem. E aí eu quero que você venha agora, se tem alguma coisa que você está esperando, um milagre. Eu sei que é alguma coisa que está para acontecer. Eu sei que você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Pastor, mas todo mundo está. Calma, Deus está falando com alguém nesse lugar. Pastor, Deus está falando com todo mundo. Tem alguém que Deus está falando especialmente. Alguém que está com uma expectativa. E é sobre você que eu quero orar. Aleluia, aleluia. Vem mais para frente. Aleluia. Eu vou chamar os meus diáconos, da igreja, para me ajudar aqui, pondo as mãos, abençoando. Chamar minha esposa Denise, vem também. Vai abençoando. Sinto o mover de Deus nesse lugar. Eu sinto os céus abertos sobre nós. Os céus abertos sobre nós, irmãos, nessa noite. Deus tem visto a tua causa. Deus tem visto a tua oração. Você pensa assim, rapaz, Deus me esqueceu. Eu quero dizer para você que Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então espera em Deus. O salmista disse: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Toma essas palavras para você nessa noite. Toma essas palavras. Faz essas palavras, tuas palavras, diante do Altíssimo. Por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor Deus, nesse momento, em obediência à voz do Teu Espírito Santo, juntamente com os irmãos que aqui vieram clamar diante do trono da graça, diante de Ti, Jesus, nesse momento. As causas aqui são diversas.
são situações familiares, financeiras e emocionais. As causas são diversas, são questões de libertação de vícios, são causas na justiça. Mas o que é a causa humana para o Senhor? O Senhor é Deus poderoso, soberano. O coração do rei está nas tuas mãos. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. O Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor é Deus que transforma o coração do homem. Tu és o Deus que traz vida aos mortos. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro daquele que está perdido no vício, no pecado, e restaura, traz vida. Deus, aquele que está desenganado na sua enfermidade, Deus, vai lá, Senhor, por tua graça, e ministra a cura, a restauração nesse momento. Deus, o marido com o coração endurecido, vai lá, Senhor, quebranta o coração deste homem. O coração da mulher que está endurecido, vai lá, Senhor, por tua graça, e restaura o coração da mulher. Converte, Senhor Deus, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Traz a reconciliação na família. Deus, aquele ou aquela que está distante, que está longe, andando nos caminhos pecaminosos, traz de volta, chama pelo nome, ó Deus, chama pelo nome. Deus, as pessoas que estão vivendo uma situação de aperto, de opressão, seja qual for a causa, aquele que está se sentindo oprimido nessa noite, Deus, traz alívio, traz refrigério para aquele que está com a sua alma cansada, aquele que está pensando em desistir. Senhor, restaura a sorte nessa noite, restaura o vigor, manifesta o teu poder, faz um milagre, Jesus, faz um milagre, restaura a alegria, a coragem, repreende todo medo, repreende, Senhor Deus, nessa noite toda a tristeza, toda a dor. Sara, vem com o teu poder que sara. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura toda a dor. Ó Deus, derrama o teu bálsamo aqui sobre as nossas vidas. Derrama a tua unção, o óleo de alegria. Ó Deus, nos dá vestes novas nessa noite. Ó Deus, muda a nossa sorte nessa noite. Eu creio, Senhor, eu creio em Ti. Sepulcros se abram. Chama, ó Deus, dos mortos, chama a vida, chama a existência aquilo que não é, Pai. Restaura a visão, a fé e a esperança nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nessa noite, meu irmão. Deixa Deus confirmar no teu coração. Deixa Deus restaurar a esperança no teu coração. Sinta que Deus está trazendo sobre você nessa noite um rio de vida. Deixa que esse rio passe sobre você, restaurando, curando. Deixa que esse rio restaure a tua vida de dentro para fora. Deixe que o Senhor faça de você um manancial. Deixe que Deus trate com você nessa noite. Sinta o mover e o poder do Espírito Santo na sua vida. Sinta o agir de Deus. Sinta, deixe queimar, deixe queimar, deixe queimar, deixe queimar.
aos teus pés. Diga: eu não vou parar, nada vai me prender. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Você tem aí a presença de Deus no seu coração, cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Oh, não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você pode glorificar o Senhor bem forte, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus agindo, irmãos. Eu sinto Deus trabalhando. Eu sinto realmente Deus fazendo novas todas as coisas. Coisas velhas ficarão para trás em nome de Jesus. Aquilo que você deveria ser, aquilo que você deveria viver, em nome de Jesus, vai acontecer. Vai acontecer. Receba a bênção apostólica. Ergue a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, até que Cristo volte. Você que recebe, diga amém. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente.